Fala galera, hoje nós vamos falar sobre A Missa da Meia-Noite, minissérie de terror da Netflix, que está fazendo muito sucesso também. E sobre o que eu quero falar com você? Quero falar com você sobre a comparação, ou sobre o que a Missa da Meia-Noite tem a ver com os cristãos, especialmente cristãos evangélicos no Brasil de hoje. Eu sou o Marcos Vinícius, aqui é o canal Comenta Aí, e esse vídeo faz parte do quadro Vi a Vida nos Filmes, ou seja, quando eu faço aquela reação, aquele meu react a um filme ou uma série, e qual a ligação que isso tem com eventos reais, com coisas que estão acontecendo agora. Então eu já te convido para você deixar o seu like aí já de partida. Por que eu peço para você deixar o seu like já no início? Pelo seguinte, o algoritmo, aquele bendito algoritmo do YouTube, entende assim que o assunto é relevante e que ele pode transmitir esse assunto para outras pessoas. Como vocês sabem, eu já disse em alguns vídeos atrás, eu precisei me ausentar um pouco do canal, a frequência está um pouco menor, um vídeo só por semana, mas para isso conto com você dando assim o seu like. Se você no final do vídeo não gostar do que você ouviu, você pode tirar o seu like e dar o seu dislike, não tem problema. Mas já deixa aí o seu joinha e aproveita para se inscrever no canal e ativar aí, olha, o sininho das notificações para você receber outros vídeos daqui do nosso canal e assim ficar por dentro dos acontecimentos aqui que a gente vai trazendo. Então vamos lá, sobre o que fala a Missa da Meia-Noite. História que se passa numa ilha pequena lá nos Estados Unidos. Essa ilha tem um povoado, tem somente 127 pessoas. O centro da vida, o centro das atenções, dos acontecimentos nessa pequena ilha, nessa pequena localização, é uma igreja, a Igreja Católica St. Patrick, e ali tudo gira mais ou menos em torno daquela igreja. Dentre esses personagens, você vai se deparar com o Padre Paul. O Padre Paul, ele vem para a paróquia de St. Patrick pelo seguinte: ele é um padre jovem, descolado, né, bem moderno, com um discurso moderno. Ele vem em substituição ao Monsenhor, que era o pároco daquela igreja, daquela comunidade. O Monsenhor foi fazer uma viagem, um retiro espiritual em Israel, e segundo o Padre Paul, ele não voltou porque precisou ser internado devido ao seu estado frágil de saúde. Bom, a partir daí, diversos acontecimentos, quando o Padre Paul chega, acontecem, inclusive alguns milagres e alguns presságios. E isso vai causando aí um movimento, um conflito dentro daquela comunidade. Essa é a sinopse. Vou procurar não dar spoiler aqui, se você não assistiu ainda a série. Se você assistiu, você vai pegando aí mais ou menos aquilo que eu vou falar. A minissérie foi concebida pelo Mike Flanagan, que é conhecido por outro trabalho na área do terror, que é A Maldição da Residência Hill. Flanagan vem se especializando nesse contexto do terror, e aqui ele traz um terror com conotações religiosas. Eu falei para você no início que essa série me fazia pensar muito no comportamento, né, no movimento cristão brasileiro, no movimento dos evangélicos e até de alguns católicos também aqui no Brasil. E como é que eu quero trazer essa observação, essa junção, essa análise? Através da análise de alguns personagens, não de acontecimentos. Eu vejo duas coisas acontecendo ali. A primeira é a tentativa da manipulação do mistério, a manipulação do sagrado. Quem já assistiu sabe do que eu estou falando. A religião, ela tem que, de certa forma, seja ela qual for, ela não tem que produzir em nós o desejo de controlar as coisas do sagrado ou do mistério. Na verdade, ela deve produzir em nós um estado de estupefação, de espanto, né, de admiração diante do sagrado e do mistério. Na série fica muito notório, especialmente em alguns personagens, como o próprio Padre Paul e também a Beverly, a tentativa de controlar os segredos do mistério ali, ao invés de simplesmente se espantar, se admirar. A segunda manipulação muito clara e que tem muito a ver
com a religião cristã no Brasil hoje é a manipulação da palavra, da oratória. E essa manipulação da palavra, ela tem o objetivo claro de, através da oratória, arrebanhar pessoas e controlar essas pessoas. Isso também é uma coisa que é vista notoriamente na religião cristã no Brasil hoje, especialmente no meio evangélico. Isso é muito notório, isso é muito claro. A partir disso, então, quero fazer algumas identificações através dos personagens, do comportamento deles, com fatos e acontecimentos do nosso meio religioso. O primeiro personagem que eu quero destacar é exatamente o Padre Paul. Nós somos apresentados a ele quando ele está desembarcando de uma das balsas que ele está chegando ali naquele local, e ele traz um baú muito grande que ele tem que empurrar com muita força. Esse baú, depois nós vamos compreender o que é que ele estava trazendo. Padre Paul, ele começa então a discursar semanalmente ali, realizar as missas naquela igreja e começa a atrair pessoas. Ele começa a apresentar alguns comportamentos que você vai tentando entender o que é que está acontecendo com esse homem, com esse Padre Paul. E você vai ver lá na frente a escolha dele, a escolha de fé dele, a escolha que ele faz no que acreditar, tem muito a ver com esse nome, a missa da meia-noite, e tem muito a ver com o comportamento de certos líderes religiosos no Brasil afora, que sabem que estão acreditando naquilo que não tem nada a ver com a mensagem do Evangelho de Jesus, mas continuam seguindo em frente. O segundo personagem, ou segunda personagem que eu gostaria de destacar para falar um pouco do como a fé ela pode ser distorcida, e é distorcida, e tem muito a ver com a forma como a fé é distorcida no Brasil, é a personagem Beverly. Ela já tem uma certa influência na cidade sobre as pessoas, porque ela é uma grande fofoqueira. Ela sabe de tudo o que está acontecendo, ela se mete em todos os assuntos. E o interessante sobre o moralismo pregado por Bev e a sua conexão com o Padre Paul, aparentemente uma conexão religiosa e de fé, é que Bev sabe que há uma grande mentira por trás de tudo o que o Padre Paul está apresentando às pessoas. Ela sabe. Mas aí que tem a ver com o comportamento de muitos e muitos crentes nesse mundo afora, nesse Brasil afora. Mesmo sabendo muitas vezes que a sua liderança está pregando uma mentira, você, para ter a oportunidade de se dar bem sob algum contexto naquele meio religioso, você prefere se calar sobre os acontecimentos e deixar o barco correndo. É o que Bev faz. Ela se envolve com todo aquele clima, inclusive com o clima de terror que envolve aquelas pessoas, e segue sendo uma cega tentando guiar outros cegos. E aí nós vamos para um outro personagem muito importante. Esse personagem é o Halley Flynn. A série abre com um acidente de automóvel que envolve esse rapaz, o Halley, e aí mostra que ele vai preso, é condenado, passa um tempo, alguns anos, e depois de ser solto sem ter o que fazer, Halley volta para sua cidade, que é essa cidadezinha ali naquela ilha. Ele reencontra a família, e a família é muito dedicada à igreja de St. Patrick's e tenta puxar Halley para aquela realidade. E perdeu a fé. Ele perdeu toda a sua segurança de que há algo maior do que ele, algo mais profundo, algo ao que ele deveria se apegar e assim viver a sua vida. O que acontece de muito interessante é que o Halley, ele é envolvido no clima de horror que está por trás dos acontecimentos da igreja St. Patrick's. Porém, uma coisa muito interessante sobre este personagem, e que é uma coisa para fazer a gente pensar. O Halley, o seu comportamento de não acreditar, seria condenado pelos religiosos de hoje, especialmente os religiosos aí do movimento neopentecostal, do movimento pentecostal. Ele seria condenado por deixar de acreditar. Porém, no final da história,
a atitude que Riley toma, por amor, mais cristã de todos aqueles envolvidos. Que atitude é essa? A atitude ensinada por Jesus nos evangelhos. Aquele que quer ser grande, seja aquele que mais sirva, seja aquele que dê a vida pelos seus irmãos. Não vou falar muito mais sobre isso, mas ele tem a atitude, mesmo sendo um incrédulo, a melhor atitude, a atitude mais cristã. Um outro personagem importante para trazer um contexto sobre uma comparação do que a série fala e como é o movimento cristão e evangélico hoje no Brasil, é a doutora, a médica da cidade, Sarah, interpretada pela Annabeth Gish. Essa personagem, ela é a personagem da ciência. Nesses tempos que nós estamos vivendo, né, em que a ciência tem sido desvalorizada, inclusive pelas pessoas da religião, inclusive por muitos líderes. Tem um famoso aí que vivia dizendo que não ia acontecer nada no Brasil por causa da pandemia, e nós temos mais de 600 mil mortos. Inclusive, esse mesmo pregador, numa pregação recente, ele minimizou os 600 mil mortos. Um cristão fez isso. A doutora Sarah, ela é a voz da ciência ali naquela pequena comunidade. Ela é uma médica, não é uma cientista, mas ela começa a compreender o que está por trás daqueles acontecimentos e ela começa a pesquisar. E quando ela vai levar a sua pesquisa adiante, ela é impedida pelas pessoas que estão seguindo cegamente todos os ditames ali do Padre Paul. É uma personagem importante porque ela é a voz da ciência e tem muito a ver com esse momento de disparidade, de polaridade que nós vivemos aqui, onde a ciência tem sido renegada aqui no Brasil. Por último, eu quero trazer então a Erin. A Erin, ou Erin, ela é interpretada pela atriz Kate Siegel. Kate Siegel é a esposa, companheira do Mike Flanagan, e também é co-roteirista em vários trabalhos dele. Ela faz um personagem fantástico dentro da série. Qual é o personagem dela? A personagem de Erin é uma mulher que tem fé, porém tem dúvidas. Ela é uma personagem fantástica. Eu me identifiquei muito com a personagem Erin. Ela não tem medo de ter dúvidas. Há um momento, inclusive, em que ela e o Riley têm um diálogo profundo. Eu chamo a atenção para vocês, eles estão na casa dela, sentados, conversando sobre o sentido da vida e da morte. E eu te convido a você prestar profunda atenção a este diálogo que eles estabelecem. Erin, então, é essa voz dentro daquele contexto, que é uma pessoa que ainda tem fé, mas ela é uma pessoa que começa a questionar comportamentos. E aqui eu quero fechar o meu react, a minha análise, dizendo o seguinte: para mim, é muito importante que dentro do movimento religioso cristão brasileiro surjam mais e mais pessoas como Erin. Pessoas que são capazes de perceber que há algo errado e não fecham os seus olhos, não fecham seus ouvidos e começam a questionar aquilo que está acontecendo. Eu sei que muitas vezes é bem difícil para alguns crentes questionarem as suas lideranças, porque são massacrados diariamente, semanalmente, com uma mensagem que diz: você não pode questionar. Porém, é importante. Erin nos ensina isso, que há necessidade sim de um questionamento. Não há uma verdade absoluta dita por homens. A verdade absoluta é aquela que Jesus viveu. Que verdade é essa? O amor. O amor. Essa é a verdade absoluta. Mas verdades absolutas ditas por homens, mesmo que ditas de forma tão empolgante, com uma oratória tão profunda e polida como a oratória do Padre Paul, mesmo assim devemos questionar, e isso é o que o personagem da Erin traz pra gente, nos mostra em A Missa da Meia-Noite. Então, A Missa da Meia-Noite é uma série de terror com conotação religiosa e existencial, e que você deve parar para pensar, especialmente se você é uma pessoa ligada à religião cristã. Você deve parar para pensar: será que tudo aquilo que as lideranças dizem, será que tudo aquilo que os moralistas dizem é realmente verdade? Será que tudo isso deve ser engolido e aceito sem que você levante a voz do seu questionamento? Fica aí
a minha dica, fica aí a minha reflexão. Eu te convido, assista a Missa da Meia-Noite, você vai gostar, mas assista, refletindo sobre cada episódio. Cada um deles tem um nome de um livro da Bíblia, e você vai entender lá assistindo o porquê. Tá? Não tenha medo da criatura que aparece, não se assuste, a série é muito legal, muito boa de assistir. Eu nem sou fã de terror, mas eu gostei muito dessa série. Então, olha, fica a dica aí dessa semana, fica aí a reflexão. Um forte abraço, boa semana, até o nosso próximo vídeo, que provavelmente será um segundo capítulo aí sobre o Round 6, tá? Sobre as polêmicas do Round 6. Fiquem bem, boa semana, até!